Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 7 de agosto de 2025. E estamos, na aula de hoje, dando continuidade ao estudo do capítulo 7 do livro Luz do Mundo, que teve como tema Pão da Vida. Mas antes da gente começar, a gente agradece a Deus, agradece a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudar o Evangelho. Esse vídeo que nós vamos passar, nós assistimos o início dele na semana passada, que foi uma introdução do Haroldo Dutra Dias. O tema do vídeo é Eu Sou o Pão da Vida, onde ele fala, né, sobre esse tema. Agora nós vamos assistir continuidade desse vídeo. Ele vai iniciar ainda com um rapaz tocando uma musiquinha, depois o Haroldo continua falando desse tema, o pão da vida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos aguardar um pouquinho. Os versículos que antecedem o versículo 35 do capítulo 6 de João, que dá título à sexta conferência espírita do Rio Grande do Norte, Eu Sou o Pão da Vida, são muito interessantes. Vamos ler a partir do versículo 30. Então disseram-lhe: Que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Porque era da tradição do povo hebreu que o verdadeiro profeta deveria apresentar um sinal de que as suas obras e a sua vida não eram de inspiração pura daquele profeta, mas, na verdade, ele era o intermediário por meio de quem Deus operava sinais. Sinais são marcas, sinais são placas, sinais são indicativos. Eles indicam algo, eles apontam para algo, algo que foi assinalado. No caso, quando o profeta falava ou fazia, sua ação, seu verbo, sua vida eram placa, indicativo do próprio Deus. E da existência de uma inteligência suprema, de um amor infinito que coordena a peregrinação dos seres. Todos os temas bíblicos se estruturam em torno de um fio condutor. Êxodo. Seres que peregrinam. Seres que se distanciam cada vez mais da estreiteza do Egito. Egito em hebraico. Se eu tiver errado, ela depois corrige. Mitzrayim. Mitzrayim significa tudo que é estreito, tudo que é limitado, tudo que oprime, tudo que constrange. Portanto, desde sua criação como simples e ignorante, nós estamos num grande êxodo. Estamos sempre ampliando nossa inteligência, sempre ampliando nosso sentimento, nossas habilidades para a amplidão da sabedoria e do amor que residem nos espíritos puros. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. E se o seu próximo pedido de delivery fosse entregue para quem mais precisa? O aumento dos conflitos globais vem.
Então, ontem lia com os expositores amigos a poesia de Adelino Fontoura, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Hoje, homem que sou pelo fogo divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Sempre saindo de uma estreiteza para uma amplidão. Sempre saindo de uma limitação para algo mais amplo. Essa é a jornada do nosso sentimento e da nossa inteligência. Estamos sempre saindo de um amor mais restrito para um amor mais universal. De um amor mais apegado para um amor incondicional. De um amor adoecido para um amor puro. De uma inteligência que pratica o mal para uma inteligência bondosa. De uma inteligência que produz vaidade ou orgulho para uma inteligência que concretiza e sustenta a humildade. Sempre da estreiteza para a amplidão. A terra prometida é uma grande parábola. Vai para por ele, Sete. Uma terra de onde jorra leite e mel, símbolos da sabedoria e do amor, é, na verdade, a condição dos espíritos puros habitantes dos mundos celestes. Por isso, esse diálogo do sinal. Então disseram, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creamos em ti? E realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes para comer pão do céu. Êxodo 16. Deu-lhes para comer pão do céu. E nós estamos lendo aqui o versículo 31. São 4 versículos antes do versículo tema da conferência. Eu sou o pão da vida. Que história é essa de maná? Que história é essa de pão que caiu do céu? Será que o João Evangelista já estava assim, com Alzheimer? Demência? Pronto, temporal? Então disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram a ele, Senhor, fala sempre deste pão. Disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede, jamais. Mas eu vos disse que também me vistes e não crestes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, não lançarei fora. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que tudo o que eu não pereça, mas ressuscite no último dia. Perceberam? Nenhum de nós aqui vai se perder nessa peregrinação. Todos nós vamos atingir a condição de espíritos puros, habitantes de mundos celestes. Daí o tema da peregrinação e daí o tema do maná. E surge aqui o tema da ressurreição. Então, está todo mundo aqui ainda?
já desdobraram. Já estão no mundo espiritual. O Alexandre vai mais 30 segundos e nós vamos começar a conectar. Mas antes dele começar, os livros bíblicos, especialmente o Evangelho de João, são como um bolo feito em camadas. Você coloca uma primeira camada, põe um recheio, depois você põe uma outra camada de bolo, vem um outro recheio, você põe uma outra camada, e aí você coloca a cobertura. O Evangelho segundo o Espiritismo começou assim também. O capítulo 1 se chama Não Vim Destruir a Lei. E aí Kardec nos explica que a primeira camada foi a revelação mosaica, ou do povo hebreu. Aí vem uma segunda camada do Evangelho. E veio a terceira camada do Consolador Prometido. É um bolo só, mas em muitas camadas. O Evangelho de João também. Os temas se sobrepõem. E a gente precisa de muita atenção e muita sensibilidade para conectar um com o outro. Eu sei que essa parece ser a palestra mais confusa que você já assistiu. Mas aguarde até a cobertura do bolo. Eu vou avançar um pouquinho. Deixa. Antes da fala de Jesus, no versículo 35, eu sou o pão da vida, ele é indagado pelos fariseus qual sinal ele produz. Qual era a marca de que ele falava em nome de Deus e agia em nome de Deus? Ou melhor, de que Deus falava por intermédio dele e agia por intermédio dele. E surge então a pergunta dos sinais. Quantos sinais de Jesus são narrados no Evangelho de João? Não sou eu que digo quantos. É ele quem diz. No capítulo 20, versículo 30, João Evangelista diz assim: E Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais, que não se acham escritos neste livro. Hey, Wie heißt du? mein Name ist Tobias. Meinst du, mein Name ist Tobias? Ja, tut mir leid. Woher kommst du? Ich aus Berlin. Meinst du, ich bin aus Berlin? Ja, Wie alt bist du? ich habe 36 Jahre. Meinst du, ich bin 27 Jahre alt? Mein Gott. Só para nos advertir que ele não registrou todos. Esses, porém, veja, ele está no capítulo 20. Só refrescando a memória, o Evangelho de João vai até 21. Está acabando o Evangelho. Então ele está fazendo uma fala retrospectiva. Esses, os que eu citei, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida. Vida. Que vida? A tão sonhada vida eterna. Ou se preferirem, ressurreição, ou se preferirem, passaporte de espírito puro. Não é a Polícia Federal quem confere. Chegou. Espírito puro. Mundo celeste. Cessou a peregrinação. Quantos sinais? 7.
Do capítulo 1 ao capítulo 20, João, ele cita, ele diz que é sinal, não sou eu. Eu simplesmente li e fui buscando onde ele fala que é sinal. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Esse é o sinal. Aí, só fiz a conta. Ajuda da calculadora, deu 7. Primeiro sinal. João 3, as bodas de Caná. A festa de casamento. Porque casamento na Bíblia hebraica é símbolo da comunhão da criatura com o Criador. Ou casamento na Bíblia hebraica é símbolo da redenção da humanidade terrena. O cântico dos cânticos. A grande festa das bodas, que você deve ir vestido com a túnica nupcial, que é a veste dos espíritos puros. Uma metáfora. O primeiro sinal são as bodas de Caná. E como esses sinais começam com uma composição musical, o Alexandre estava explicando que o Bach fazia isso, ele começava com um tema, um motivo, e terminava com o mesmo. O final é o mesmo, espelhado. Em João também. O primeiro sinal, as bodas de Caná. Qual que é o último, o sétimo? A ressurreição de Jesus. Ele começa dizendo que o objetivo do Evangelho é a comunhão da criatura com o Criador. E o símbolo da comunhão da criatura com o Criador é as bodas, uma festa de casamento. O cântico dos cânticos. O quântico dos quânticos. E o espelho disso, a ressurreição de Jesus, que é mais do que a prova da imortalidade. A ressurreição de Jesus é mais do que a prova da imortalidade. Ela é o caminho aberto para a nossa redenção espiritual. É o caminho que nos levará à pureza de espírito. No dia da sua ressurreição, haverá uma festa. E os maiores da espiritualidade que conduziram a tua evolução vão chegar para você e dizer aquilo que Paulo ouviu dos lábios de Jesus. Vem, Paulo, ser feliz. Porque é da vontade de meu Pai que os verdugos e as vítimas se reúnam para sempre no reino de meu Pai. Mundo celeste. Portanto, se você quiser compartilhar essa palestra, hashtag Partiu Mundo Celeste. O segundo sinal, a cura do filho, do funcionário, do rei, à beira da morte. Olha isso. Alguém estava prestes a morrer. Olha o tema aí, vida eterna, morte. Morte, vida eterna. O sexto sinal, a ressurreição de Lázaro. É ou não é o espelho, Alexandre? Não é o espelho? O segundo sinal está curando o filho do funcionário do rei, capaz de morrendo. O sexto sinal, ressurreição de Lázaro. Morte de novo e vida. Mas não é Severino. O terceiro sinal, cura do enfermo na piscina de Betesda, num sábado. Guarda isso. Num sábado. O enfermo estava no tanque, ou piscina de Betesda, era sábado e Jesus curou. O espelho. Capítulo 1, quinto sinal. A cura do cego de nascença. E o meio? E o meio? Porque
Gente, na época de João, não tinha livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ainda. Estava projetada, mas não estava executada. Não tinha livro. Era um rolo. Era um rolo. E no rolo, você abre o rolo, não é? Você pega o rolo e abre. Você enrola, que fica uma parte em cima, uma parte embaixo, igual. Então, quando você abre o rolo, o que que você enxerga primeiro do livro? No meio do livro. Todo mundo entendeu? Você abre no meio. À medida que eu vou abrindo, eu vou tendo acesso ao restante. Então, quando eu abro, no meio. O meio era muito importante. Qual o sinal João colocou no meio do evangelho dele? Se você tivesse um rolo aqui agora e abrisse, qual é o primeiro sinal que você veria? A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães, porque as pessoas estavam com fome. Elas atravessam Tiberíades, porque Jesus se movimenta. Procuram Jesus, ele diz: vocês estão procurando, não por causa do sinal. Lembram disso? Vou ler de novo. Olha isso. O que Jesus diz? Em verdade vos digo, buscais a mim porque vistes sinais. Mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Você já ouviu falar da incrível história dos judeus de Veneza? Imagina viver em uma época onde, por ter... Vocês não estão aqui por causa do sinal. Porque a multiplicação dos pães foi um sinal. E como eu disse, o sinal assinala algo. O sinal é uma placa que aponta para algo. Que era esse algo? Cristo. Eles não estavam ali por causa do Cristo. Estavam ali por causa do pão. E hoje isso se repete. A gente vem à igreja, ao templo, à casa espírita, por causa da necessidade. Peraí, quem estava feito aí? A fome, a dor e da expiação. No entanto, fome acaba. Aliás, um tema filosófico. Toda vez que, depois do almoço, eu perco a fome. Depois da janta, você perde a fome. A gente perde a fome depois do almoço. Depois da janta. Depois você perde a sede. Mas ela volta. Depois de um corpo, você toma outro. Vivo de corpo em corpo, a forjar o destino. Então nós nascemos e morremos. E renascemos. E progredimos sempre. É da natureza do peregrino. O peregrino nunca está no mesmo lugar. Sua vida era de um jeito quando você tinha 15 anos. Hoje que eu estou com 18. É outro. Você nunca está no mesmo lugar. O lugar que você está hoje não é o lugar que você estava 10 anos atrás. Porque você é peregrino. Mas uma coisa é certa, na vida de um peregrino, se ele muda de lugar o dia inteiro, porque ele sempre dorme num lugar diferente, ele sempre come do pão e bebe da água. Porque a fome e a sede sempre voltam. Vejam, o capítulo 6 fala do pão. No encontro com a samaritana,
Ele fala da água. Fala da água viva. Ele fala, você vai voltar nesse poço aqui, vai tomar água. Vai dar sede de novo, você vai tomar água. Mas eu tenho uma água que não é como essa. Aqui ele volta a falar. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Mais 30 segundos para sentar tudo. E agora a gente começa a reunir todas essas sementes que nós espalhamos. Eu peregrinava pelo deserto e teve fome. E Deus prometeu que todo dia cairia pão do céu. Esse é o maná. O maná caía com abundância. Com tanta abundância que o solo ficava todo branco. Mas o maná tinha uma regra. Você só podia pegar do maná o que necessitava. Se você tomasse mais do que necessitava, tu, tua esposa, teus filhos. Era familiar. Se você recolhesse mais do que necessitava, o excedente apodrecia. Esse é o pão nosso de cada dia. Só podia recolher um do dia, não o de amanhã. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Basta cada dia o seu mal. O nosso de cada dia é o maná. Só tinha uma exceção. Um dia dos 7 era consagrado a Deus. Era divino. Era o dia do Espírito. Era o dia, quer dizer, de 7 dias, olha como que Deus é generoso. 6 dias você vai ficar preocupado com o café da manhã, com o almoço, com arrumar a casa, com lavar a roupa, com ganhar dinheiro, em aplicar, e tudo. Um dia da semana, você deveria reservar para pensar no seu velório. Sim, no seu velório. Alguém com medo de desencarnar aqui, gente? Ah, pelo amor de Deus, cara. Já desencarnou tantas vezes. Dia do seu velório, você está no caixão, cheio de flor. Você olhando. Nesse dia, você não vai ficar pensando o que eu vou tomar de café. O que eu vou almoçar? Perceberam? Nossa, não passar nem um batonzinho. Isso vai apodrecer. Todas as preocupações da vida corporal vão perder o sentido. Todas. Aqui, eu estou saindo.
todas. Então, nesse dia, que é o sábado, o Shabat, é o dia para você pensar nos interesses do espírito imortal. O que você fará depois do velório? Y este increíble gel removedor de muebles puede restaurar su baño. No hay azulejos, a su brillo original en solo 15 minutos. Este increíble producto Hello. Qual é a sua programação? Morreu. Todo mundo te elogiando, uma pessoa boa. Não? Qual que é o compromisso? Era isso que estava determinado para o Shabat. No Shabat, você reservava para pensar nos interesses do espírito. Por isso, você lia, orava, meditava, se recolhia. Então, o maná, na sexta-feira, você podia recolher. Era a única exceção. Você recolhia o da sexta e o do sábado. E podia guardar ele bonitinho, que não apodrecia. O maná do Shabat não perecia. Eu estou dando uma pista para vocês. Porque isso aqui já foi Jesus colocando assim uma pista, falando assim, será que eles vão perceber que o maná do dia 7º não apodrece? Será? Será que eles vão perceber esse negócio de, por exemplo, desde ontem eu não almoço. Todo dia você tem que almoçar. Não é? Você volta a ter sede. Comeu, você volta a ter fome. Satisfez a todas as necessidades corporais, elas voltam. Elas voltam. Porque elas são da semana, segunda a sexta. É treino. O maná do dia da semana é treino. Treino que você vai comer que é eterno. Então aqui você tem assim, ó. Gente, a felicidade é deste mundo, mas ela é maná. É só do dia. Então, se hoje você tomou um café da manhã bom, já acabou sua de felicidade. Espera aí uma mensagem no WhatsApp, algum telefonema, alguma coisa. Como diz Emmanuel, superado um problema, espere outro. Porque felicidade neste mundo é maná. É um pouquinho todo dia. É o pão nosso de cada dia. O resto é prova, expiação, desafio, luta, a lutar e a chorar para então compreendê-los. Hoje, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, forjar o destino. Você está forjando o destino, seu destino não está pronto ainda. O dia que o seu destino estiver pronto, você vai receber um passaporte maravilhoso. Dizem, eu não vi, mas dizem que é bonito demais. Chama Passaporte do Espírito Puro, habitante de mundo celeste. Eu saí de Belo Horizonte ontem, Minas Gerais, vim para Natal, Rio Grande do Norte. Quando eu for espírito puro, eu vou sair de uma galáxia e vou para outra.
Sem escala. Sem escala. Felicidade inalterável. Felicidade inalterável. É do sábado. O maná do sábado. Quem? Quem? Quem é o maná do sábado? Raimundo? Não. Não. O maná do sábado é Jesus. Nossa. Por que ele é o maná do sábado? Porque ele é o modelo do Espírito puro. Você não está evoluindo aqui às cegas. Você não está aqui num jogo de cassino. Você não está aqui igual uma maluca, um maluco, fazendo experiências ao léu. Existe um modelo da tua perfeição. O que você será amanhã já está desenhado. Você será igual ao Cristo. Põe isso na tua cabeça. Coloca isso na tua cabeça. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Estamos em Deus quanto Deus está em nós. Fonte Viva, capítulo 30. Educa. Também o Espírito traz o gene da divindade. Acontece que você é um anjo filhote. Depenado. Asa curta. Perna bamba. Menos bonito. Mas a essência divina, os atributos da divindade estão em ti. Por isso, nosso pão é o Cristo, porque ele é o modelo. Ele é o modelo do que eu tenho que fazer em mim. 11 minutos. Seguir ao Cristo não é ficar se carregando o crucifixo, andando com ele para cima e para baixo. Não é andar com o crucifixo pendurado do pescoço. Seguir ao Cristo é fazer de ti o que ele é. Nem todo aquele que me disser Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Fazer de ti o que ele é. Mas como a peregrinação é longa, como a jornada é longa, nós temos um guia. Além de modelo, ele é guia. Porque é fácil se perder nessa jornada. Nutri Sênior apresenta. Não sou eu, não. É diferente do que eu sou. Leia o texto de Allan Kardec. O caminho da vida. Você está no mundo espiritual, é uma estrada. 6 pistas que vão, 6 que voltam. Tudo iluminado. Você encarnou e entrou na floresta. Só que à medida que você vai voltando e entrando na floresta, você começa a ficar Indiana Jones. Daqui a pouco você vai falar, água. Não, na última encarnação, deixei água. Agora eu já ando com a aguinha aqui. Esse caminho aqui eu não passo. Da outra vez eu afundei aqui. Agora eu não vou mais. 3 encarnações passadas eu escolhia qualquer pessoa.
e colocava uma aliança no dedo dela. Agora eu já sou mais seletivo, né? Antes eu pegava recurso, eu gastava. Agora não. Agora eu prefiro transformar os recursos em instrumentos do bem, que aí nunca vai faltar. Então você começa a ficar treinado, gente. Nós temos um guia. É disso que essa passagem está falando. Mas eu vou ler agora, nesses 5 minutos, 3 parágrafos de Emmanuel. 3 bastam. Mas antes, o Alexandre vai só sentar. E Verdade e Vida, capítulo 11. O fruto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão saciar a fome do corpo. Assim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reino fechado para as sombras. Então, conforto espiritual, pão da vida, não é um recurso que Deus fala assim, tá com a camisa bonita, vou te dar meio quilo. Tá com a barba charmosa, branquinha, vou te dar 1 quilo. Não, esse pão não é um pão divisível, dado em quantidades. O pão da vida é um sol, você recolhe tudo o que for capaz, segundo a sua necessidade. Você é o recipiente. Então tem gente que chega aqui no mar, pega uma xícara. Tem outro que vem e pega 2 litros. Tem outro que vem e pega uma caixa d'água de 1.500 litros. O mar é o mesmo para todos. Os recipientes é que mudam. Deus espalha o sol do amor, o sol da sabedoria, indistintamente para todos os filhos da criação. E cada qual recolhe o que pode, mas especialmente o que quer. Você só recolhe de acordo com o tamanho do recipiente que você é. Ela está entendendo o que eu estou dizendo. Ele sabe o que é recipiente em hebraico. Sabe o que significa isso? Quer receber mais? Cresce. Quer receber mais? Evolui. Quer recolher mais do sol do amor e da sabedoria de Deus? Aumenta o recipiente da tua mente. Quanto mais estreita for a tua mente, o teu coração, mais estreito e pequeno será o que você recolhe da providência divina. É isso que o Emmanuel está dizendo. Bom, aí ele diz assim, Vinha de Luz, capítulo 173. A mensagem se chama O Pão Divino. Toda alimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. O que você está fazendo aqui no Congresso? No Rio Grande do Norte?
preparando a tua alma ante a grandeza da vida espiritual. O que você está fazendo assistindo live espírita? Preparando a tua alma ante a grandeza da vida espiritual. O que você está fazendo lendo a codificação? Preparando a tua alma ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arrumam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Por quê? Porque eles são pão, água, corporal. Almoçou ontem, tem que almoçar de novo. Ontem você era sacerdote no Egito, hoje você é expositor espírita. Não no meu caso. Eu era sacerdote em outro lugar. Dos ruins. O espiritismo evangélico, olha isso, vamos ler um antes. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele tempo que Moisés dispensou aos hebreus. Maná. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial era de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O meio não era a finalidade. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser o culto dominante no aprendiz. O esforço. Ou seja, você tem que ampliar o recipiente. E aí ele diz, o Evangelho, né, no início, é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Agora veja isso, para a gente encerrar agora. Faltam 30 e... Vai estar aumentando? Falta pouco, 30 segundos. Brilhe a vossa luz, vinde luz. Meu amigo, vasto caminho da terra. Cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor. O abutre clama despojos. O homem busca emoções. Experiência. É experiência do usuário. Não é? Por exemplo, a experiência de falir. A experiência de cair espiritualmente. A experiência de ser vaidoso. A experiência de matar. A experiência de auxiliar. A experiência de servir. A experiência de aprender. Todas elas te proporcionam emoções. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. A vida dele é sofrer. Porque ele se alimenta de piedade. Eu só falo, coitadinho, espia tanto. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sobre a qual se comprazem. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculo, de aflições, de mentiras, porque tudo isso aqui é pão. Tudo isso aqui é pão. Os discípulos de Jesus, porém, aquele ser humano que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, esses têm a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Da vida, amor e sabedoria.
Gratidão. Agora podem desconcentrar. Deixa eu sair aqui, né? Opa. Bem, meus irmãos, nós encerramos aqui essa palestra, né, linda, 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 do Haroldo Dutra Dias, falando sobre o pão da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós vamos encerrar aqui a nossa a aula de hoje. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, começamos a nossa palestra da noite. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça.